Os cultistas se apoiam em palavras para disseminar sua doutrina, e novos enclaves podem surgir em qualquer lugar do mapa. Em clareiras dominadas por cultistas, poderão ser construídos jardins, os quais irão radicalizar ainda mais os animais que moram lá. Enquanto outras facções gastam cartas para atingir seus objetivos, os cultistas agem principalmente revelando cartas e gradualmente criando o conjunto ideal de seguidores. A menos que sejam usadas para pontuação, estas cartas retornam para a mão do cultista ao anoitecer. Contudo, sua aproximação gentil torna movimentos e operações de combate difíceis, de modo que estas ações só podem ser realizadas pelos membros mais radicais dos cultistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Board of View. E hoje nós vamos aprender como jogar com os lagartos cultistas que fazem parte da primeira expansão de Root, a expansão Ribeirinhos. Para fazer o setup inicial com os cultistas, identifique a clareira inicial dos marqueses e das rapinas. Então escolha uma das duas que sobraram e coloque 4 guerreiros e um jardim. Nesse caso vamos escolher essa clareira de coelho. Então vamos colocar o jardim e os 4 guerreiros lá. Em seguida, posicione um guerreiro em cada uma das clareiras adjacentes. No tabuleiro individual de jogador, pegue o token que identifica a facção pária e escolha uma das 3 disponíveis. Como no início do jogo não existe um baralho de almas perdidas para definir o baralho pária, você pode escolher qualquer uma das 3. Então vamos dizer que eu escolho a facção coelho. Então eu coloco com esse lado para cima. Este lado indica pária e este lado indica lado odiado. Preencha a trilha de jardins disponível aqui no tabuleiro. Os lagartos possuem 3 habilidades. A primeira é a vingança. Guerreiros defensores removidos tornam-se acólitos. Então, todas as vezes que um guerreiro dos lagartos for removido em batalha, ele deve ser posicionado aqui na seção de acólitos do tabuleiro principal de jogador. Ódio aos pássaros. Cartas de pássaros não são coringas para os rituais dos lagartos cultistas. E peregrinos. Você governa qualquer clareira onde possua um jardim. Nesse caso, essa habilidade sobrepuja a habilidade Loja das Florestas da facção das rapinas. Então, mesmo que o número estiver empatado entre os lagartos e as rapinas, se houver um jardim, os lagartos governam o local. A primeira ação disponível no amanhecer é ajustar o pária. Para isso, você deve identificar o baralho de almas perdidas. Nesse caso, nós temos uma carta de cada naipe. Então, o pária continuará no mesmo lugar. Nesse caso, você deve virar para o lado de ódio, o que indica que todas as ações de conspiração realizadas em uma clareira pária custarão um acólito a menos. Porém, se no baralho de almas perdidas houver uma carta a mais de qualquer outro naipe que não seja um naipe pária, você mudará o naipe pária para aquele indicado na maior quantidade de cartas, nesse caso, as raposas. A segunda ação é descartar esse baralho de almas perdidas para a pilha de descarte normal. Lembrando que todas as cartas que forem utilizadas e que seriam descartadas, primeiro vêm para o baralho de almas perdidas. Isso de qualquer jogador. Somente depois que o par é ajustado é que essas cartas irão para a pilha de descarte normal. Em seguida, você pode realizar conspirações em clareiras páreas. Para isso, você deve ter guerreiros na seção de acólitos. Se você não tiver nenhum guerreiro naquela seção, você simplesmente pula para o dia. Mas se houver guerreiros, você pode fazer de acordo com a quantidade que você tiver. Então, as conspirações disponíveis são Cruzada, Conversão e Santificação. A Cruzada, você gasta 2 acólitos para batalhar em qualquer clareira pária, ou pode mover-se a partir de uma clareira pária e batalhar na clareira de destino. Então vamos dizer que eu gastei esses 2 acólitos. Então eu posso movimentar os meus guerreiros para uma clareira a partir da clareira pária. Se a clareira pária, por exemplo, é o coelho, eu me movimento para a clareira de rato. Eu posso batalhar na clareira de destino, que é essa clareira de rato. Para a conversão, eu gasto 2 acólitos para remover um guerreiro inimigo de uma clareira pária e posicionar um guerreiro cultista lá. Nesse caso, se eu descarto os acólitos para fazer a conversão, eu vou remover esse guerreiro marquês e posicionar um guerreiro cultista. Para a santificação, eu vou gastar 3 acólitos para remover uma construção inimiga em uma clareira pária e posicionar um jardim lá. Então vamos dizer que o coelho é o naipe pária.
E aqui nós temos a clareira inicial das rapinas. Mesmo sendo a clareira inicial delas, eu posso remover 3 acólitos para eliminar esse ninho e posicionar um jardim de coelho naquele local. É importante lembrar que se o marcador estiver virado para o lado do ódio, todas essas ações de conspiração custam um acólito a menos. Então você deve prestar atenção em quais cartas os seus oponentes estão descartando e propositalmente descartar cartas do naipe que você quer tornar pária. No dia, eu revelo cartas da minha mão para realizar rituais. São 3 rituais possíveis. O primeiro é construir. Eu revelo, por exemplo, uma carta de raposa para construir um jardim de raposa na clareira correspondente. Lembrando que eu não marco esses pontos assim que eu construir. A segunda ação é de recrutar, onde eu posiciono um guerreiro em uma clareira correspondente. Para recrutar, eu não preciso dominar a clareira. Se eu revelar esta carta de raposa, eu posso recrutar em qualquer clareira de raposa do tabuleiro, não apenas naquelas que eu governo. A última ação é a de pontuar, e ela é a única que requer que eu descarte cartas para o baralho de almas perdidas. Então eu vou descartar, por exemplo, uma carta de raposa para pontuar 2 pontos aqui na trilha de pontos de vitória. Lembrando que esses pontos só ocorrem porque eu já construí um jardim que está no nível 2 aqui dessa trilha. A última ação que eu posso realizar durante o dia é a de sacrifício, onde eu posiciono um dos meus guerreiros na seção de acólitos. E esses guerreiros não necessariamente são do mapa. Eles são guerreiros que podem ser da minha reserva, mantendo os meus guerreiros no tabuleiro. No anoitecer, eu retorno todas as cartas reveladas para minha mão. A segunda ação do anoitecer é criar usando jardins correspondentes ao naipe pária. Então, se eu quiser construir esta carta, eu preciso que o naipe pária seja o de coelho, para que eu utilize aqueles jardins. Pode ser meio confuso, porque a carta é do naipe de raposa, mas o jardim que precisa ser pária é o de coelho que está indicado aqui embaixo. A última ação é comprar uma carta do baralho principal, mais uma carta para cada um desses símbolos que aparecer em seu tabuleiro individual de jogador. No final da rodada, se você tiver mais do que 5 cartas, você deve descartar até ter o limite de 5 cartas em sua mão. Então, pessoal, é assim que se joga com os lagartos cultistas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa facção. Curtam, compartilhem e esperem o último vídeo da facção dos ribeirinhos. Até o próximo Board of View.